Vibe Mundial FM. Hoje nós vamos falar sobre um tema super, hiper, mega interessante, que é eutanásia. Por que devemos evitar de fazer esse procedimento, obviamente, nos animais? Mas antes, eu quero dizer que o primeiro ouvinte que ligar aqui na Rádio Vibe Mundial, no 31710221 ou 32624490, vai ganhar um livro, Cara de um, Focinho do Outro, de minha autoria. Aliás, eu tenho 2 livros. O primeiro é esse, que foi um livro que eu lancei para a editora Butterfly em 2015, que mostra a relação de semelhança entre animais e seus tutores. Essa semelhança é física, psíquica e até com relação às doenças. E eu tenho um outro livro chamado Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Semana que vem eu trago para a gente sortear aqui também um exemplar desse livro. Então quem ligar, o Pedro gentilmente vai atendendo as ligações e depois eu encaminho o livro quanto antes pelo correio. Bom, por que evitar de fazer a eutanásia? Aliás, o que é eutanásia? Eutanásia é uma técnica que pode ser utilizada pelo médico veterinário. Somente o médico veterinário, obviamente, pode se utilizar dessa técnica para abreviar o sofrimento do animal. Ela é uma técnica que visa levar o animal à sua morte, obviamente, de uma forma tranquila, suave, sem nenhum tipo de sofrimento, obviamente, numa situação em que o animal ele tem o prognóstico fechado, ou seja, ele tem uma doença grave, sabidamente aquela doença não trará melhora, não evoluirá de forma positiva, e você pode lançar mão, você não, né? O médico veterinário pode lançar mão dessa técnica para abreviar a vida do animal. É uma técnica, é uma atitude, digamos assim, humana, humanitária, né? Para aliviar o sofrimento do animal. Bom, muito bem, essa é a definição, mais ou menos, de uma forma simples e objetiva, para que você entenda o que é uma eutanásia. Somente o médico veterinário ele está autorizado a lançar a mão dessa técnica, né? Então a gente está amparado pela justiça, amparado pelo nosso conselho regional, conselho federal, melhor dizendo, de medicina veterinária, para se utilizar dessa técnica. E muitos veterinários, eu inclusive, a realizei muito nesses anos em que eu trabalho, nesses quase 30 anos que eu trabalho como veterinário de consultório. Hoje eu tenho consultório, mas já tive clínica com um movimento muito grande. Então a gente, eventualmente, em casos de real necessidade, eu apliquei essa técnica. Muito bom. O que mudou de lá para cá no meu conceito? É que hoje, eu inclusive, tenho uma outra ideia do que é a eutanásia. E eu falei até, antes de fazer aqui, antes de iniciar o programa, né, eu fiz um story no Instagram, fiz uma chamada falando do programa, onde eu disse que a eutanásia, ela tem pontos negativos para 3 indivíduos. Para o animal, especificamente, que paga com a sua morte, ainda que a nossa intenção seja a melhor possível, e eu creio nisso mesmo, né? Pratiquei eutanásia na minha clínica 23 anos, né? Então eu via que muitas vezes o animal não tinha como sair daquele quadro, estava tendo um sofrimento atroz, e a eutanásia era a única técnica na época que eu conhecia para trazer esse alívio. Então o animal sofre consequências, obviamente ele paga com a morte. O tutor que leva o animal para fazer eutanásia tem consequências psíquicas, e eu só entendo isso hoje porque eu tenho uma outra formação, além da medicina veterinária, que é a psicanálise clínica. Então eu tenho esse olhar para esse sofrimento que não se resolve, esse luto que não se finda, essa cicatriz, esse ferimento que não se fecha, tá? Então, é muito doloroso para o tutor do animal o pré-eutanásia, ele decidir pela eutanásia, ele assinar o termo,
né, que ele autoriza o procedimento, porque obviamente a gente só pode, o veterinário só realiza a técnica na medida que o tutor assina esse termo, autorizando o profissional a fazer a prática da eutanásia. É muito doloroso no pré, é muito doloroso no trans, né, durante o processo da eutanásia, e é muito doloroso após a eutanásia. Inclusive, nesses anos de consultório, quantas vezes que eu atendi pessoas adultas, gente de 40, 50, 60 anos, que estava ali com um animal doente, mas que, ao lembrar de uma eutanásia que esse indivíduo autorizou, ou o pai desse indivíduo autorizou há 20, 30, 40 anos atrás, a pessoa não parava de chorar, né? No consultório eu tinha que consolar, o que mostra que de fato é uma dor que não cessa, né? É uma dor visceral. Aquele tutor que acaba autorizando o veterinário a fazer a eutanásia tem uma dor muito grande e é uma dor que não se finda, é um luto que não se resolve. E terceiro ponto, o veterinário. Então eu falei do animal que paga com a vida, né? E a gente olha para isso até com um olhar de boa intenção em ajudá-lo, mas será que a gente ajuda mesmo? Eu estou aqui fazendo uma pergunta. É um sofrimento para o tutor, como eu disse, né? É uma ferida que não fecha. E terceiro, o veterinário. Então são três envolvidos, o animal, o tutor e o veterinário. E para o veterinário, quais as consequências dessa prática para o médico veterinário? Até porque a gente para pouco para pensar. Mas o veterinário está sobre o ombro dele desse único profissional da área de saúde que mata seu paciente. Ou não é assim? Lógico que é. Quantas vezes eu tratei o animal do tutor durante meses, às vezes semanas, às vezes anos, com uma doença, com um problema? Quantas vezes que eu eutanasiei um animal que era meu paciente 10, 12, 15 anos, né? Atendendo aquele animal, muitas vezes desde a infância, né? Desde de novinho, desde filhote, melhor dizendo, eu atendendo aquele animal, fiz orientação pediátrica, cuidei, tratei, ia lá todo ano vacinar, eu tinha banho-tosa, o animal fazia banho-tosa toda semana, e 15, 14 anos depois, esse animal fez uma doença grave, se tornou um paciente oncológico, fez um câncer. Eu tratei, e no final eu tive que eutanasiar. Qual que é o peso disso, psíquico, para o veterinário? Isso a faculdade de medicina veterinária não fala. O curso de graduação nosso não aborda essa questão. Nós não temos... e eu digo isso até como professor universitário que fui até o ano passado, a gente não tem esse olhar, quer dizer, os meus colegas não tinham, eu tinha, já tinha na época, porque a minha formação de psicanálise foi há 10 anos atrás. Então, desde que eu fiz uma outra formação e passei a olhar a situação com outro olhar, eu percebia isso, que meus colegas, professores universitários, ou mesmo as universidades, não tinham esse cuidado de olhar para a saúde psíquica do médico veterinário e saber qual a dor, como é eutanasiar o seu próprio paciente. É o único profissional que faz isso. O médico não faz isso. Os outros profissionais não fazem isso. Então, cabe ao veterinário uma tarefa difícil e é muito pesado para esse profissional lidar com essa situação. Ele mesmo não tem ideia, eu mesmo não tinha, o quanto isso é impactante para o nosso psiquismo, o quanto é doloroso para nós e o quanto é pesado. E isso ao longo dos anos, associado a outras situações estressantes da nossa profissão, obviamente, e por que não, área de saúde, né? E especialmente hoje, que o animal ele tem um peso na sociedade muito grande no sentido de amor. As pessoas têm um amor pelo animal absurdo, né? Tanto que o quanto a medicina veterinária cresceu em relação a isso, esse conceito de família multiespécie. Hoje o animal
é filho. Hoje o animal está no lugar de filho, muitas vezes, né? Até de uma forma inadequada, a gente critica muito esse processo de humanização, o quanto isso é nocivo para o animal, não é verdade? Mas hoje o animal ele tem um peso, as pessoas têm um amor muito grande. Então é pesado para o veterinário a profissão de clínico, a profissão de veterinário. É área de saúde. Lidamos com vida, com morte, com doença, com cura, né? Isso em si já é pesado. A prática da eutanásia, então, torna essa situação insuportável. Tanto é verdade que somos aí profissionais que estão no topo dos quadros psíquicos, quadros psiquiátricos, como síndrome de burnout, que é uma síndrome ocupacional ligada a um esgotamento físico, emocional e mental desse profissional. Temos aí altos índices de depressão, dependência química e até suicídio. Então, a gente precisa olhar para isso. Os veterinários precisam olhar para isso. Os tutores precisam olhar para isso, né? Nós, dentro da visão sistêmica de Bert Hellinger, onde ele aborda 3 leis, nós somos maiores que os animais. Porque o que significa maior? Mais evoluído, mais inteligente, mais capaz, mais... Não. Significa quem veio primeiro. E quem cuida de quem. Então, nós somos maiores, os animais são menores. Então, nós cuidamos dos animais da mesma forma que os pais cuidam dos filhos. Então, cabe a gente uma reflexão, uma discussão. Vibe Mundial.